Olá pessoal, Eduardo do site meuprojetorestaurante.com. Estou aqui para mostrar para vocês uma planilha que eu desenvolvi para você elaborar a ficha técnica das suas bebidas e pratos aí, dos produtos que você serve no seu estabelecimento de forma automatizada. Rapidamente eu vou explicar a importância da ficha técnica para o seu negócio, para quem ainda não conhece. A ficha técnica, pessoal, é um instrumento fundamental na precificação. E tem um outro detalhe também importante. A ficha técnica, ela padroniza os seus produtos, o que você serve aí, seja uma bebida, um drink ou um prato. Dentro da ficha técnica vai ser descrito todos os ingredientes que compõem o prato e a forma de preparar. A gente sabe que, por exemplo, com alimentos, quando ele passa por alguns processos dentro da cozinha, por etapas, por exemplo, descascar, cortar paras, limpar, como é o caso de carne, tirar gorduras, ossos, esses produtos eles modificam o peso. Quando passam pelo processo de cocção, alguns aumentam de volume, outros reduzem o volume. O caso do arroz e do feijão aumenta o volume. O caso da carne, por exemplo, diminui o tamanho, ela perde. Existe uma perda no processo de cocção. E isso tem que ser considerado quando você vai fazer a sua precificação. A precificação ela é totalmente dependente do custo unitário do seu prato ou da sua bebida. Dentro da ficha técnica, nós vamos ter dois índices muito importantes. Um é o fator de correção e o outro é o índice de cocção. O fator de correção é o peso bruto sobre o peso limpo do alimento. Peso bruto é o peso da forma que você compra o alimento. Peso limpo é o peso depois dele passar pela higienização, por descascar, corte de aparas, limpeza. Então esse seria o peso limpo. E o índice de cocção seria o peso cozido dividido pelo peso limpo. Esses dois índices eles vão nos dar o fator de correção total. Fator de correção total, quando ele é menor do que 1, significa que o alimento perdeu peso durante os processos na sua cozinha. E se ele for maior do que 1, significa que o seu alimento ganhou peso no processo. O fator de correção total é importante porque aí sim você vai ter condições de saber, por meio dele, você vai saber exatamente quanto você vai precisar do alimento in natura, da forma que você compra, para poder entregar aquela quantidade que você deseja no prato. Então vamos fazer um exemplo aqui. Se eu quero num prato 180 gramas de filé mignon, quanto eu devo pegar de filé mignon para fazer todo o processamento até ele chegar no prato? O fator de correção do filé mignon é 1,28 e o índice de cocção 0,65. Então o fator de correção total é FC sobre C, 1,28 sobre 0,65, 1,97. Vamos ver então rapidinho como funciona essa planilha automatizada para você elaborar as fichas técnicas dos pratos e bebidas do seu restaurante. Pessoal, aqui é bem simples, ó. Eu vou inserir aqui o nome do prato. Vou colocar contra filé com fritas, tradicional. O código do prato. E aí você, categoria, vamos colocar aqui prato principal. Poderia ser sobremesa, drink, rendimento 1. Aqui em rendimento não digite texto, apenas número. Tem algumas informações que a planilha apresenta para você para facilitar a entrada de dados aí. Então vamos supor que eu tenho arroz no prato. Percebe que ela já identifica a unidade, o fator de correção também. Por que ela já identifica o fator de correção? Porque eu tenho uma tabela com 577 alimentos cadastrados aqui que ela busca automaticamente pelo produto que você digita. O que acontece é o seguinte, se você digitar de forma diferente da que está digitada aqui na tabela, ela não vai encontrar. Mas você pode também fazer a pesquisa aqui, ó. Por exemplo, contra filé, 1,25. Se eu tivesse digitado sem espaço, provavelmente ele não acharia. Por quê? Porque está diferente da tabela. Então tem esse detalhe aí. Mas você pode pesquisar aqui na tabela também, manualmente, já que está em ordem alfabética para facilitar. Vamos direto aqui na ficha técnica. Então, arroz, vamos colocar aí feijão, contra filé, e ela já vai buscando o fator de correção. Batata, sal, será que tem? Tem. Contra filé está digitado errado, ela não encontrou. Vamos colocar aqui brócolis, sei lá. Estou inventando aí uma receita qualquer.
Ok, encontrou o fator de correção porque já está cadastrado aqui na minha tabela. Caso não esteja cadastrado, você pode pesquisar ou encontrar aí no seu estabelecimento o fator de correção. Simplesmente você pesa o alimento antes de limpar e depois da limpeza, antes dele ir para o processo de cocção, você encontra o fator de correção. Para achar o índice de cocção, eu preciso informar a minha planilha aqui que tipo de alimento é. O arroz, por exemplo, é legumes, feijão, grão de bico, tubérculo, arroz, cereais. Feijão, está aqui, contrafilé, carne, vou colocar com muita gordura, se for de primeira, tem contrafilé, tem vários tipos de contrafilé aí no mercado, né? Batata é tubérculo, sal, não entra, brócolis, folhosos, refogados, legumes, frutos. Feito isso então, pessoal, ele já vai buscar o índice de cocção dos alimentos, correto? Eu preciso saber o que? O preço e a quantidade que eu quero no prato. Bom, um arroz, eu vou colocar aqui valores aleatórios, tá? Mais ou menos aí, de acordo com o que é aqui na região. E aí é só você colocando o preço aí, de acordo com o valor aí que você encontra na região que você compra seus produtos. A quantidade que vai no prato, essa você tem que saber. Vamos colocar 90 gramas de arroz, feijão, contrafilé 180 gramas, vamos colocar, batata 150 gramas, sal, sei lá, 2 gramas, brócolis 50 gramas, ok. Bom, suponhamos que a minha receita seja essa, então eu sei o preço e sei a quantidade que eu quero que vai no prato. Só título de curiosidade, vamos ver quantas gramas ficou aqui o prato. 560 gramas, está dentro do padrão mesmo. Olha que interessante, a participação de cada produto na composição do prato. Qual é o produto mais caro aqui? O contrafilé, com certeza, né? O contrafilé, a carne, a proteína, tem a representatividade maior no custo do seu prato. E de cada produto. Interessante dessa participação é que você pode pensar em alterar um ou outro produto de acordo com a sazonalidade, com a safra que ele é oferecido. E aí você conhece aquele que mais representa, tem maior representatividade dentro do custo do seu prato. O segundo aqui seria, no caso, o feijão, por exemplo. E o preço unitário do prato, custo total do prato, R$ 4,94. Vamos supor que essa receita tivesse um rendimento de 3 porções. Então, o custo de cada porção seria R$ 1,65. Nesse caso aqui, apenas uma porção. Então, automaticamente, ela calcula para você a quantidade que você precisaria do produto antes do preparo. Eu precisaria de 36 gramas de arroz para render 90 gramas. E assim por diante, contrafilé. Eu precisaria de meio quilo de contrafilé, praticamente, para entregar 180 gramas. Então é uma planilha totalmente automatizada. Um detalhe sobre esses dados que a gente utiliza aqui, dessa tabela, dessas duas tabelas, é que foram retiradas de bibliografia, dados bibliográficos, de livros e de pesquisas na internet. Tem 577 alimentos aqui cadastrados. E um outro detalhe aqui, se você por acaso digitar algum ingrediente que não tenha na planilha, tomilho tem porque eu cadastrei. Vamos colocar aqui, por exemplo, aipim. Aipim ele não encontrou. O que acontece? Você vai pesquisar em outra fonte ou vai calcular o fator de correção e índice de cocção aí na sua cozinha. Assim que você encontrar, basta você cadastrá-lo. Aqui no caso, o aipim colocar tubérculo. Agora, não tem o fator de correção dele. Então, basta você vir aqui, no final da planilha e acrescentar, depois que você
encontrou aí o fator de correção, que ele automaticamente vai colocar aqui na receita o fator de correção. Por último detalhe aqui, pessoal, que a planilha está pronta para impressão. Você mandar aqui visualizar a impressão, você tem o visual da planilha e ainda a parte de baixo onde você pode digitar a receita. Quais são as etapas para você elaborar aquele prato? Você já tem os ingredientes, embaixo só colocar a receita aí. Tá aqui o espaço destinado para a receita. Tá ok? A planilha está disponível aí gratuitamente no site meuprojetorestaurante.com. Vou deixar o link na descrição aí. Qualquer dúvida eu estou sempre à disposição. Obrigado e até mais.